Eu vou conversar nesse último bloco do Sim Notícias de hoje com o Dr. Patrick Pertel Capato, é médico cardiologista. Veio trazer um alerta, viu, gente? Você que passou um período de férias aí, ocioso, e de repente quer ganhar tempo agora, quer recuperar esse período parado, fazendo atividade física de qualquer maneira, é preciso ter alguns cuidados. O Dr. Patrick está aqui para nos alertar e trazer as recomendações. Boa noite, doutor. Como vai? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Doutor Patrick, é comum, né, nós brasileiros, depois de um tempo parado aí, em função das férias, querer retomar as atividades físicas assim, de qualquer maneira. Não é recomendado, né? Então, Cláudio, é importante a gente salientar que sempre, depois de um período de festas, de mudança de hábitos, a gente tende a fazer menos exercícios, comer de uma forma mais diferente, fazer menos atividades físicas de uma forma regular e habitual. Esse retorno é sempre importante que seja gradativo, que seja algo bem devagar, porque o nosso corpo não está mais... Deixou, para quem já fazia atividade física, já deixou de ter aquele hábito, aquela rotina, e é algo que não pode ser retomado de uma forma, de uma hora para outra. Muito abrupta, né? Porque o nosso corpo, nosso coração, o nosso corpo é uma máquina e que tem que ser uma coisa bem gradativa, senão ele sente. Pois é, a gente vê principalmente o público jovem, né, que tem toda aquela energia para gastar e vem com todo o ímpeto, mas inclusive os jovens têm que tomar esses cuidados, né? Toda faixa etária tem que tomar seus cuidados, sempre procurar um auxílio, seja de um profissional de educação física ou de um cardiologista, quando indicado. A população jovem, a gente acaba ficando um pouquinho mais tranquilo, entre aspas, porque tende a ter menos problemas de saúde, mas qualquer faixa etária precisa de auxílio, precisa de aconselhamento adequado para que não tenha surpresas durante a atividade física. Doutor Patrick, a gente também está vivendo um período de altíssimas temperaturas, né? O verão ainda tem mais um mês ainda, no mês de março todo o verão, e o mês de março costuma ser um dos mais quentes aqui na nossa região. Isso também é um fator preocupante? Com certeza. Durante a prática de atividade física, principalmente durante o calor, nas altas temperaturas, o nosso corpo, para tentar contrabalancear esse calor excessivo, ele tende a eliminar líquido. A gente perde muito líquido, a gente tende a, o que a gente fala, desidratar. E o que acontece? Quando o líquido, o corpo perde líquido, o sangue tende a ficar mais viscoso, mais grosso, que a gente fala. E com isso, as pessoas que já têm, vamos dizer, puxando um pouco para a minha área, a parte da cardiologia, as pessoas que já têm lá nas suas coronárias uma plaquinha de colesterol, que está lá quietinha. Já tem uma obstruçãozinha ali. De leve, mas que não está acontecendo nada. Com esse sangue mais viscoso, junta isso com o aumento da pressão, que sempre acontece durante a atividade física, esse sangue mais denso, com esse aumento de pressão, essa plaquinha que está lá quietinha pode romper. No que rompe, de uma vez fecha o vaso, e isso causa um infarto. A causa mais comum de problemas, principalmente morte súbita, que a gente fala durante a prática de atividade física, é de fato o infarto. É o de fato daquelas pessoas, aqueles atletas de verão que a gente fala, que não estão habituados, principalmente, vamos botar assim, no caso do verão, passam a fazer uma atividade física e essa atividade sobrecarrega e gera um ciclo vicioso, uma cascata que gera um infarto e pode... Pois é. A gente tem visto aqui, Linhares tem muitos locais para a prática do esporte, que é muito importante para a saúde, né? A gente tem visto muitas pessoas fazendo atividades em horários assim, de altíssimas temperaturas, inclusive na hora do almoço, meio-dia. É bom procurar um horário mais fresco? Sem dúvida. Como você mesmo falou, a gente está numa cidade extremamente quente, extremamente, o clima bem quente e assim, mesmo nos períodos, vamos dizer assim, menos quentes, de manhã, início da manhã, final da tarde ou até a noite, alguns dias mesmo assim costumam ser muito quentes de qualquer forma. Então, se a gente ainda pega esses dias de mais calor, agora que você mesmo falou, fevereiro e março, ainda pega no pico, meio-dia, início da tarde, tudo isso, todas essas complicações podem se exacerbar, e é o que a gente não quer, de jeito nenhum. Para o coração, na prática, traz uma sobrecarga, é isso? Exatamente. É uma sobrecarga, ele trabalha mais. Todos nós, quando fazemos atividade física, a pressão tende a subir. E com a pressão mais alta, o coração trabalha mais. E se você junta essa pressão mais alta com a perda de líquido, com o sangue mais viscoso, o coração precisa trabalhar mais ainda para levar sangue para o músculo que está trabalhando. A gente está falando aqui de pessoas assim, né, saudáveis. Agora imagina a pessoa que já tem algum problema, ou, por exemplo, pressão alta,
a taxa de colesterol alta, isso já é um fator de maior preocupação também? Com certeza. Qualquer pessoa tem seus riscos, tem seus cuidados durante a prática de atividade física. E quando a gente fala de pessoas que têm problemas de saúde, que são chamadas populações de risco, hipertensos, diabéticos, pessoas que já tiveram algum problema cardíaco ou que têm história na família de problemas cardíacos, esse cuidado tem que ser redobrado. Pessoas com mais idade, principalmente acima de 35 anos, esse cuidado tem que ser muito maior, sempre buscar auxílio, buscar orientação de um cardiologista, de um profissional de educação física, porque isso é muito importante e pode evitar problemas mais graves. Bom, eu imagino que o ideal seria, antes de retomar a atividade, é fazer alguns exames básicos, né? Com certeza. Ver como é que está a saúde, né? Sempre, a gente fala que sempre de retomar ou iniciar uma atividade física, procurar um cardiologista para orientações sobre como se reiniciar ou como, para quem nunca fez atividade, é importante salientar que isso não é só para quem já fazia e vai retomar. É sempre bom a gente fazer atividade física. Sem dúvida. Sempre, nunca é tarde para começar. E antes de começar, vamos buscar ajuda para que tudo saia da melhor forma possível, que os benefícios, que são inúmeros da atividade física, sejam maximizados. É sempre muito importante isso. Então, Patrick, nos últimos tempos a gente tem visto assim, casos, né, de pessoas jovens até tendo infarto fulminante, né, com uma parada cardíaca fulminante, justamente pela atividade muito acelerada. De repente a pessoa tem um problema congênito. O ideal é fazer esses exames para, de repente, detectar isso com antecedência e tomar uma providência. Com certeza. Houve até um caso aqui em Linhares no ano passado, de um jovem que teve um episódio na academia, de uma que a gente chama de morte súbita. Existem alguns problemas congênitos que, como o próprio nome fala, existem desde a nascença. Já nasceu com aquilo, né? Exato. E a gente consegue detectar numa avaliação cardiológica mais minuciosa. É o que hoje em dia se tem feito muito para os atletas profissionais, até por todo o histórico prévio que existe de vários atletas, jogadores de futebol que tiveram morte até dentro de campo. Exato. Pessoas relativamente saudáveis, aparentemente muito saudáveis, né? Então esse cuidado minucioso hoje em dia no esporte profissional já é extremamente arraigado. Agora para os jovens que estão indo para as academias, que estão praticando atividade física de uma forma mais recreativa, ainda não é um cuidado tão imposto, e isso pode trazer riscos para quem já tem uma história na família, e infelizmente a gente sabe que coração às vezes não avisa. Esse é o grande problema. Bom, para a gente finalizar, em síntese, sentiu algum desconforto, é melhor procurar uma ajuda médica, né? Sentiu qualquer desconforto, durante qualquer esforço, dor no peito, falta de ar, batedeira no coração, sempre procurar auxílio. E sempre que você quiser fazer uma atividade física, é muito importante fazer de qualquer forma, seja academia, seja qualquer atividade que a pessoa se sinta mais confortável, que faça bem, mas procure ajuda, procure auxílio, principalmente essas populações de risco, de 35 anos para cima. Idealmente quaiquer faixa etária, antes de fazer qualquer atividade, tem que procurar ajuda. E quanto mais cuidados, né? E quanto mais velhos, quanto maior a idade, esse risco tem que ser mais avaliado. E em tudo a moderação, né? Claro. Moderar. Nada em excesso, em qualquer aspecto, nada em excesso é bom. Vale lembrar, gente, ninguém vira atleta da noite para o dia, né? Tem que ser devagarinho, passo a passo. Com certeza. Não consegue chegar. Eu agradeço que o Dr. Patrick Pertel Capato, médico cardiologista, gentilmente veio aqui trazer essas orientações e compartilhá-las com o nosso público. Dr. Patrick, obrigado. Eu que agradeço. Tá? Eu que agradeço. Tá, joia. Você de casa, obrigado pela companhia. Continue acessando nossas redes sociais, Facebook, Instagram, no nosso canal no YouTube. Você pode rever esta entrevista, compartilhar com seus amigos e familiares de modo geral. O WhatsApp é o 996224547 e o nosso telefone da redação, 3373-2000. TV Sim Linhares, seu canal local.